Samuel, no capítulo 6. Vou ministrar sobre os 7 passos de Davi. 2 Samuel, capítulo 6, o versículo 12. Vamos ler a partir do 1, para todos entenderem a palavra. Amém? Vamos ficar de pé? Amém? Reverência à palavra. Glória a Deus. A palavra diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima o quê? A arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram à casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Como é que eles levavam a arca? Num carro novo. Olha isso. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Estava tendo uma festa, não estava? Eles não estavam indo pegar a arca. Eles dançavam, eles pulavam, eles cantavam, eles tocavam instrumentos. Olha isso. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E o que aconteceu com ele? E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, fala assim, pela segunda vez, fala assim, mais uma tentativa. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca, fala assim, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, repita comigo, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Olha isso, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava vestido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Fecha novamente os teus olhos. Espírito Santo de Deus, esta palavra, meu Pai, eu sei que vai ecoar no mundo espiritual, e eu sei que esta palavra não são só apenas para os que estão aqui, mas esta palavra é direcionada ao ministério de dança nesta geração. Senhor, eu peço a Ti que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, que seja um vaso nas Tuas mãos, para que a Tua palavra venha com revelação, para que haja no mundo espiritual uma transformação,
para que no mundo espiritual, meu Pai, possa haver, meu Pai, um mover novo, e possa vir sobre a terra a manifestação da dança apostólica, que verdadeiramente ministros de Deus, ministros, aqueles que ministram no altar com danças, que possam se levantar nessa geração, Pai. Senhor, eu peço a Ti, vem dos quatro cantos, e ministra as nossas vidas, e que esta palavra hoje, neste dia 7 de setembro de 2012, para este país, para cada um que está ouvindo esta palavra, que seja um divisor de águas, e que em nome de Jesus, o Senhor passa deste país, desta nação, uma nação de adoradores, e que verdadeiramente os Teus filhos sejam resgatados das trevas, e os Davis dessa geração se levantem. Senhor, nós entregamos a honra, a glória a Ti. Fala, ministra, exorta, fala com a Tua igreja, e nós Te damos toda a honra e toda a glória, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor, e amém, Senhor. Glória a Deus, queridos. Vamos assentar em nome de Jesus. Eu creio que todos conhecem 2 Samuel 6,14, que fala de Davi, ele levando a arca do Senhor com danças. E queridos, eu estava meditando nesta palavra, porque quando nós falamos de Davi, quando nós falamos deste homem, nós falamos em primeiro lugar, que este homem foi um escolhido de Deus. Amém? A palavra diz em 1 Crônicas 17:7, eu escolhi Davi por detrás das malhadas das ovelhas, para fazer ele príncipe sobre o meu povo, o povo de Israel. Fala assim: Davi foi escolhido de Deus, assim como eu sou escolhido de Deus. Amém? Davi foi um homem escolhido, lá por detrás das ovelhas, aonde ninguém imaginaria, um homem se levantado, ali estava um homem escolhido de Deus. Davi também, ele foi, em segundo lugar, reconhecido como homem segundo o coração de Deus, como diz em Atos, no versículo 13, no capítulo 13, no versículo 22, achei Davi, um homem segundo o meu coração, que vai fazer aquilo de acordo com a minha vontade. E Davi também, eu poderia citar vários pontos. Davi também foi reconhecido como o maior rei de Israel. Até os dias de hoje, na bandeira de Israel existe aquela estrela, chamada estrela de Davi. Por quê? Porque Davi mudou a história de Israel. Em 2 Samuel 5, nós vemos Davi sendo consagrado, sendo coroado rei. Levanta sua mão para o céu, fala assim: Davi, escolhido de Deus, reconhecido como homem segundo o coração de Deus, e o maior rei de Israel. Amém? Quando nós pensamos em Davi, nós enxergamos esta figura de um guerreiro, porque ele derrotava gigantes, ele matava leão e urso para defender suas ovelhas, e lembramos dele como um adorador, sensível à sua palavra, a palavra de Deus, um poeta, um dançarino. Davi, queridos, tinha uma história, uma caminhada com Deus, como a minha e como a tua. Você aqui hoje, você no teu ministério, no dia a dia, no ministério de dança, ou em outros ministérios que você participa, você está escrevendo uma história na tua vida, e você está escrevendo uma história do Evangelho nos dias de hoje. E Davi, ele escreveu uma linda história com o Senhor. Só que houve um momento no reinado de Davi, houve um momento daquela história que Deus, eu creio que Deus olhou para Davi
e cobrou dele um posicionamento. Porque houve um momento em toda a trajetória de Davi, e principalmente no seu reinado, que foi crucial para que essa história fosse uma linda história com Deus. Qual era o momento? Era o momento de Davi trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém. Fala assim, a arca do Senhor. Querido, sabe o que significa, o que simboliza a arca? A arca simboliza a presença. Fala assim, presença de Deus. Amém? A arca ali simbolizava a presença de Jesus Cristo. A arca simbolizava também a figura de Cristo no Antigo Testamento. Era um objeto sagrado, era um objeto consagrado, porque a arca também, em terceiro lugar, simbolizava a intimidade, a adoração a Deus. Por quê? Porque havia sobre a arca 2 querubins, e sobre a arca, e entre os querubins, ali há o que nós chamamos de Shekinah. Ali Deus se apresentava aos sacerdotes, e os querubins, eles com as cabeças curvadas, eles se curvavam na arca, e ali era o poder de Deus. Ali simbolizava o poder restaurador, o poder transformador de Jesus Cristo. Porque quando o sumo sacerdote entrava de tempo em tempo no Santo dos Santos, e o que tinha dentro do Santo dos Santos? A arca. Ele entrava ali e ele entregava e derramava todos os pecados do povo em sacrifício para que o povo fosse perdoado. Se ele tivesse em pecado, ele morria na hora. Querido, é muito tremendo. Só que aquela dança era algo tão poderoso de Deus, porque o maior segredo daquela dança era a presença de Deus. Fala assim, o maior segredo da minha dança é a presença da arca de Deus. Amém? Amém, queridos? E se nós formos estudar um pouco a Bíblia e começar a enxergar o caminho da arca, e eu quero falar rapidamente um pouco da história da arca, para você entender. Nós vemos lá no livro de Êxodo 25:10, Deus dando instrução para Moisés como a arca deveria ser feita, como ela devia ser produzida, porque ali a arca, ela era um símbolo, como eu disse, da presença de Deus, e ela era coberta de ouro. Era, queridos, como nós temos algumas arcas em nossas igrejas representadas, aquela arca foi lá em Êxodo 25, produzida por Moisés. Quando nós vamos começar a ler o livro de 1 Samuel 4, de 9 a 11, nós vemos a história de Eli. Quem era Eli? O sacerdote. Quem eram os filhos de Eli? Ofni e Finéias. E o que aconteceu? Os filhos de Eli pecaram na presença de Deus, e eles foram para a guerra. Porque quando os homens de Deus, o povo de Deus ia para a guerra, sabe o que eles levavam na frente? A arca da aliança. Só que ali havia pecado, havia o coração sido corrompido. E o que aconteceu? Os filisteus tomaram a arca da aliança, e pela primeira vez a arca, que era para estar em posse do povo de Deus, foi roubada pelos filisteus. E naquela guerra morrem Ofni e Finéias. Eli, quando soube que os filhos morreram e que a arca foi levada, sabe o que a palavra diz? Ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Fala assim, sem a arca eu não tenho vida. Amém? A arca então fica ali com os filisteus. Em 1 Samuel 5, de 1 a 6, depois você pode estudar. Ela fica em Asdod,
Asdod, uma das principais cidades dos filisteus, e eles colocam a arca da aliança dentro da casa de Dagon. Sabe quem era Dagon? Dagon era o deus dos filisteus. Imagina, querido, medita comigo, a arca de Deus dentro da casa de Dagon. Sabe o que começou a acontecer? Começou uma grande revolução espiritual. Começou a acontecer coisas terríveis. Por quê? Por 2 vezes a cabeça de Dagon, das estátuas que haviam dentro do templo, elas foram cortadas. E sobre o povo dos filisteus houve praga, houve doenças. E o povo, os filisteus, durante 7 meses ficaram com tumores. Por quê? Porque eles roubaram a arca do povo de Deus. Fala assim: eu preciso restaurar a arca. Queridos, com toda aquela manifestação de tumores, eles então devolvem a arca para o povo de Israel, porque eles sabiam que ali haveria uma grande maldição. E a arca então começa a ser percorrida, e ela vai para uma cidade chamada Bet-Semes, que é uma cidade do povo israelita. E ali a arca fica. Sabe o que acontece naquele local? 70 homens foram querer olhar o que havia dentro da arca, só que não era permitido. Os 70 homens daquela cidade morreram na hora. Fala assim: com a arca não se brinca. Fala assim: eu não posso brincar com a presença de Deus. Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso? Eles, desesperados, pegam a arca e levaram para uma outra cidade, a cidade chamada Kiriat Jearim. É uma cidade da tribo de Judá. E ali, queridos, a arca ficou 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab, e o seu filho Eleazar, que cuidava da arca. E ali a arca ficou. Todo esse tempo a arca foi andando. E o que aconteceu? Lá em 1 Samuel 8, você viu que está progressivo? 1 Samuel 4, 5, 6, 7, 8. A história: Saul foi ungido a rei. E sabe o que aconteceu? Saul, ele não se importou com a arca. Fala assim, 1 Crônicas 13:3. Nos dias de Saul, ele não se valeu da arca. Saul não se importou com a arca. Saul desprezou a arca. Saul, ungido por Samuel. Quem ungiu Saul? Samuel. Quem ungiu Davi? Foi Deus que levantou Saul. Só que ele não se importou com o Espírito Santo. Ele não se importou com a presença de Jesus, com a presença do Senhor. E ele desprezou. A arca ficou ali naquela cidade, Kiriat Jearim, por 20 anos. E passou-se o reinado de Saul, porque Saul, fala assim, não se importava com o Espírito Santo. Fala assim, Saul, fala assim, em segundo lugar, ele não desejava a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém? Salmo 25:14 fala assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Saul, ele era, em terceiro lugar, religioso. Eu estava meditando sobre Saul. Eu fiquei essas semanas meditando nessa palavra, porque Saul, queridos, ele perdeu uma grande oportunidade. Porque Saul, ele não tinha liberdade no espírito. Ele, por ser religioso, ele perdeu aquela liberdade que Davi enxergou tendo a arca do Senhor. Davi perdeu aquela oportunidade, Saul perdeu aquela oportunidade. Levanta a mão para o céu, fala assim: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? 2 Coríntios 3:17. Saul, ele não dançava. Sabe por que a Bíblia não fala que Saul dançou?
porque ele não tinha liberdade no espírito. Saul não se alegrava. Saul simboliza a igreja religiosa. Saul não adorava, porque a adoração dele era o seu ego. Eu sou o rei poderoso, eu sei reinar, eu sei isso, eu sei aquilo. Só que Tiago 4,6 fala que Deus resiste os soberbos. Saul não dançava, não tinha liberdade. Saul era desobediente, era rebelde. E ele infelizmente recebeu o reinado em suas mãos e ele jogou no lixo. Quantos aqui receberam o ministério nas suas mãos? Levante a mão. Quantos aqui receberam do Senhor um chamado de Deus para a sua vida? Levante a mão. Saul, ele foi desobediente. E depois de toda essa história da arca sendo roubada pelos filisteus, os tumores, as malignidades, porque a arca estava em local que não era santo, nasceu Davi. E ele desejou buscar aquela arca. Sabe por quê? Porque Davi, ele tinha desejo de Deus. Eu tenho certeza que você não está aqui nessa manhã de sexta-feira à toa. Eu tenho certeza que você está aqui porque você deseja Deus, porque você deseja mais o Senhor, em nome de Jesus. Por isso Davi, em Salmo 51:11, ele falava: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Davi sabia que ele não podia ser nada sem a presença do Espírito Santo. Davi sabia que ele era dependente de Deus e que ele não poderia reinar sozinho. Nós não podemos fazer o nosso ministério sem a presença de Deus. Nós não podemos realizar nosso ministério de dança sem aliança com o Espírito Santo. Nós não podemos executar o nosso ministério sem uma intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Davi reconhecia Deus. Provérbios 3:6. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. E agora nós entendemos o porquê Davi foi buscar aquela arca, e o porquê que a palavra mostra claramente a manifestação de dança daquele homem chamado Davi. Davi então vai pela primeira vez. Davi foi buscar a arca, e ele reuniu todos os oficiais, os melhores, queridos, e foram milhares. E Davi falou: vamos para Kiriat Jearim, porque nós vamos agora buscar a arca de Deus. E queridos, foi uma empolgação total. Queridos, foi uma alegria total. E eles foram pegar naquela empolgação, naquele, né? Só que eles cometeram grandes erros. Bispo John, Davi foi buscar a arca, que mal tinha. Ele pegou o povo, Saul nem se importava. Ninguém se importou com a arca. Davi foi buscar a arca. E a palavra diz, querido, que eles dançavam, que eles tocavam, e eles pegaram a arca e foram. Oh, estamos levando a arca para Jerusalém. Fala assim, mas ele cometeu grandes erros. E é sobre isso que eu quero ministrar, que essa é a chave da palavra, daquilo que Deus mandou ministrar. Quando eu falei aqui, quando eu estava conversando com vocês, até neste lugar, eu acho que faz 6, 7 anos que nós fazemos encontros nesse lugar. Há muitos anos, muitas pessoas de vários ministérios aqui. Quantos anos você já realiza o teu ministério? Quantas coisas você já viu? Pessoas que não tiveram comprometimento, pessoas que não tiveram aliança com o altar, pessoas que não tiveram santidade, pessoas que não se importaram em ter uma vida dupla, em ter uma segunda cara,
não se importaram. O que importa é estar dançando, aprender coreografia, ir lá e olha que a igreja está cheia, no culto cheio, eu estou dançando, depois eu vou embora. Aí que eu vou fazer o que eu quero, a minha vontade, e depois tá ótimo, tá beleza, eu estou gostando, eu gosto de dançar, tem um espaço para dançar. E assim durante muitos anos nós temos visto o povo achar que está levando a arca, mas cometendo grandes erros. O primeiro erro de Davi foi porque foi a forma de levar a arca. A palavra é muito clara. Em 2 Samuel 6,3, Davi preparou um carro novo. Eu não vou levar a arca de qualquer maneira. Eu quero um carro novo. E nós vamos colocar nesse carro novo, e nós vamos sair dançando, e nós vamos sair adorando. Só que se você fala assim, 1 Crônicas 15:15, queridos, havia uma direção de Deus. Sabe qual era a direção? Somente os escolhidos poderiam levar a arca, que era das famílias de Coate, os coatitas. Somente os levitas sacerdotes. Detalhe, a arca, ela só poderia ser levada em cima dos ombros. Sabe por quê? A autoridade do Senhor está sobre os teus ombros. Sabe por quê? Nós não podemos ir para achar que a gente está levando a arca, vamos lá com figurino novo, vamos lá com coreografia nova, e esquecer que a autoridade, que a unção, que a glória do Senhor, ela tem que ser levada com santidade. E Davi então não se importou, não se lembrou da palavra, e falou, vamos levar desse jeito. Só que ali havia um grande erro. Como nós temos conduzido o nosso ministério, como nós como líderes, nós como ministros de Deus, temos levado a arca, temos levado a presença de Deus, temos conduzido. Será que é na vontade e direção de Deus, ou na nossa própria vontade? Medita nisso, queridos. Será que aquela empolgação, aquela vontade de fazer, não está esperando, ou melhor, não é preciso um tempo para falar, Senhor, qual é a tua direção? Se importe, querido, como você tem levado o teu ministério. Se importe, medite, ore para que isso possa ser uma verdade na tua vida. O segundo erro de Davi foi enquanto a reverência à arca. A palavra do Senhor diz, querido, em Números 4, no versículo 15, que ninguém poderia tocar a arca de Deus. Ninguém. Somente aqueles que seriam sacerdotes levitas, os sacerdotes para conduzir a arca, para preparar a arca. Mas naquela empolgação, naquele vai, deixa aí, vamos levando o ministério, vamos levando. Os bois tropeçaram, já começou errado, né? E Uzá, que era um dos ministros de Davi, que estava ali dançando alegremente, a palavra diz que ele tocou na arca. E o que aconteceu com Uzá? Ele morreu na hora. Ele morreu, e muitas pessoas acham que pode estar vamos levando o ministério do jeito que dá. Só que ele não sabe que a arca ela pode trazer bênção, mas a falta de reverência pode trazer maldição. Eu há meses atrás ministrei uma vigília dos teens aqui. Uma coisa que eu falei ficou no meu coração, que temor não tem idade. Temor é algo que Deus coloca no nosso coração, e que nós precisamos ter na presença de Deus. Mas é que sabe, estava caindo, eu quis defender a arca. Não pode, não é assim. Tem que ser do jeito de Deus, tem que ser com santidade.
pode usar. Uzá morreu ali na frente de todos. Davi, queridos, ficou triste. Houve uma tristeza geral sobre aquelas milhares de pessoas. E Davi falou: meu Deus, o que está acontecendo? E eu creio que Davi, quando houve aquela morte, ele parou e olhou para dentro dele e falou: eu preciso me consertar, eu tenho que fazer do jeito certo. Eu tenho que fazer o meu ministério da maneira certa. Não pode ser assim. Não pode ser assim, atropelando. Não pode ser assim, um pecado ali, outro pecado, não estou nem aí, vamos embora, andando, bola para frente. Não, houve morte. Isso eu vou perguntar para vocês: quanto no seu ministério, até o dia de hoje, não estão afastados dos caminhos do Senhor? Quantos se desviaram? Quantos? Olha, querida, a gente poderia citar vários exemplos. Em nome de Jesus, levanta a tua mão para o céu, fala assim: eu quero ter reverência. Fala assim: eu preciso ter reverência. Eu não posso tocar na arca do Senhor, eu não posso tocar naquilo que é santo. Amém, queridos? Em nome de Jesus, quando nós tocamos naquilo que é santo, por que não pode? A fornicação é pecado. É porque você está tocando no corpo de Cristo. Amém? Você está tocando naquilo que não é teu. Mas é meu namorado há tanto tempo, eu já estou noivo. Você está tocando naquilo que é teu, não é teu. É santo. O nosso corpo é templo do Espírito. Se você permitir alguém tocar naquilo que é santo, a morte espiritual, o Espírito Santo vai embora. O Espírito Santo se afasta, porque não pode tocar na arca, não pode tocar na presença de Deus, aquele que não está santificado. Amém? Então, como nós temos levado a arca? Então, como nós temos conduzido o nosso ministério? O terceiro erro de Davi é que nessa primeira tentativa que ele foi levar a arca, havia muita música, muita dança. Querido, Deus falou nessa madrugada, eu fui dormindo nessa madrugada, e Deus falando isso. Havia muita dança, muita música. Não havia uma alegria aqui? Nós lemos aqui a primeira vez, 2 Samuel 6, 5. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, pau de faia, harpa, e aí vai. Quanta alegria, quanta música, quanta dança. Nós apresentamos olha para tantas pessoas, olha, fizemos tanto isso, olha a coreografia que eu montei, olha que eu já sei a técnica, olha que isso, que aquilo, olha o que eu fiz, olha que eu já, olha isso. Havia tudo isso. Detalhe: não havia sacrifício. Não havia sacrifício. Fala assim: eu não posso conduzir a arca de Deus se eu não tiver sacrifício no altar. Não havia sacrifício no altar. Todo mundo alegre em um versículo, e no próximo versículo todo mundo desesperado. Uzá, o nosso ministro, ele morreu. Meu Deus, um dos grandes homens de Davi morreu. Ele tocou na arca. Foi Deus que matou ele, não foi o diabo. Não foi o diabo, foi Deus que tocou ele. Porque Deus não se compactua com a irreverência. Deus não se compactua com o pecado, com a sujeira. E aquele povo triste e desesperado. Davi, a palavra diz assim tão claro, versículo 8: desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. E aquele local ficou marcado Pérez Uzá até os dias de hoje. É porque ali morreu um homem pela irreverência.
Levanta a mão para o céu, fala assim: livra-me, Senhor. Livra-me da irreverência. Livra-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Se nós formos ver, querida, Davi levando a arca, por quê? Porque então Uzá morreu. Fala assim: consequências, morte espiritual. Amém? Oséias 6, a palavra diz: o povo morre por falta de conhecimento. Ai, eu só quero dançar. Ai, eu quero alegria. Oh, aleluia. Olha, peguei essa abertura zero agora. Se você não sabe a palavra, o diabo vai te pegar. Se você não sabe a palavra, sabe o que acontece? Você não tem raiz, porque você quer mais fazer aula de dança do que estudar a palavra de Deus na escola de profetas, em muitas igrejas, escola dominical. Você prefere ficar na internet a madrugada inteira e não abrir a Bíblia. Uzá, ele estava no seu ministério fazendo assim, e a palavra diz em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Morreu Uzá, é consequência. Segunda consequência, a presença de Deus se afastou de Davi. Davi com a arca, e agora Davi sem a arca. Eles levaram a arca na casa de Obed-edom. Por quê? Porque Davi, ele ainda não tinha se posicionado. Consequência, uma grande tristeza no meio do povo. Em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu com Davi? E é o que eu quero daqui a pouco encerrar e falar o que vai acontecer com as nossas vidas se você decidir junto comigo. Davi decidiu meditar sobre a sua vida, e durante 3 meses, eu creio que Davi, de joelhos no chão, orando, meditando sobre o seu ministério, buscando diante de Deus: Senhor, como? Por que aconteceu essa tragédia? E Deus começou a falar para Davi como é que ele devia levar a arca. E Deus começou a colocar temor no coração de Davi. E eu creio que hoje essa decisão nós vamos tomar, amém? Porque nós vamos ter uma caminhada nova com o Senhor em nome de Jesus. Davi decidiu se corrigir para viver um novo tempo com Deus. Só que em Lucas 3:8 diz: produzir, pois, frutos de arrependimento. Então Davi volta, e ele fica sabendo, lá na casa de Obed-edom, que ele prosperou. E ele falou: Senhor, eu vou buscar a tua arca, eu vou voltar para a minha igreja hoje, eu vou voltar para o meu ministério hoje, mas eu vou voltar diferente. Eu não vou fazer mais como eu fazia, eu não vou fazer de qualquer jeito, eu não vou mais ficar com esses pecados, com essa sujeira, não. Eu vou ter uma nova vida, eu vou ter novos passos agora. Amém, querido? Levanta a mão para o céu, fala assim: eu quero tomar essa decisão hoje. Amém, queridos? Aleluia. Se você for estudar lá, aprofundar, e eu fiquei viajando nessa palavra, porque a casa de Obed-edom, eu estive lá 3 anos atrás com a pastora Carol, e nós estivemos lá, querido, foi uma das experiências mais chocantes que eu vivi ali em Israel, porque ali eu estava orando, eu falei: Senhor, daqui, Davi pegou a arca, foi desse local que ele levou para Jerusalém, e eu comecei a orar naquele local. Eu falei: em nome de Jesus, que profeticamente eu saia, leva a arca lá para o Brasil. E a gente tem que ser profeta, a gente tem que ter atos proféticos. E em nome de Jesus, eu quero profetizar que esta palavra está trazendo a presença de Deus no nosso ministério, como nunca aconteceu nos dias, em nome de Jesus. Amém, aleluia. 25 quilômetros era da cidade, da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. 25 quilômetros. E a palavra diz que eles davam 6 passos, e no 7º eles sacrificavam a Deus. Essa foi a nova maneira de Davi conduzir o seu ministério. Essa foi a nova forma de Davi estar cheio da presença de Deus e poder dançar em liberdade em nome de Jesus. E eu profetizo, essa vai ser a maneira que nós vamos conduzir a partir de hoje, porque o ministério de dança não vai ser reconhecido como ministério de coreografia.
vai ser reconhecido como ministério profético dentro das igrejas, em nome de Jesus. Um ministério que vai levar alegria para a igreja, um ministério que vai exalar a santidade de Deus, um ministério que vai explorar aquilo que é a direção de Deus e ministrar sobre o povo. E eu profetizo sobre a tua vida: Deus vai te conduzir a esses caminhos, a esses 7 passos de Davi, para que Ele possa te usar, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que milagres aconteçam, para que sinais aconteçam e para que uma grande obra aconteça nessa geração. Em nome de Jesus eu profetizo: hoje Deus está mudando a sorte da igreja. Por quê? Porque Deus vai usar os ministros de dança em santidade e em louvor ao Senhor, para entregar uma dança consagrada como um sacrifício vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estava vendo um estudo, 6 passos dá uma média de 3 metros. E numa conta de um estudo que eu fui meditando, foram um total de 116.662 cabeças de sacrifícios cortados. Foram 8.000, se quiser anotar, você anota, só um estudo, mas é chocante isso, 8.333 sacrifícios, vezes 14 cabeças por sacrifício, dá tudo isso. Sabe quanto tempo no estudo demorou para Davi levar a arca da casa de Obed-edom até Jerusalém? 6 meses. Era mais fácil no carro, né? Põe no carro, liga lá, põe gasolina nos bois, vai embora. Era muito mais fácil fazer dessa maneira. Bora lá, põe no carro, vamos embora, vamos dançando. O negócio é dançar na igreja, a arca, aleluia. Não, Davi é com temor, é com tremor. Vai demorar 6 meses, não importa. São 116 mil touros e carneiros cevados, são 116 mil. E Deus foi falando e queimando o meu coração, falando: não dá para levar a arca de Deus, não dá para conduzir o nosso ministério sem um sacrifício. E a nossa caminhada é uma caminhada de sacrifícios, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fala assim: a minha caminhada é uma caminhada de sacrifício. Fala: não tem outra maneira de eu conduzir a arca de Deus. Amém? Se nós formos ver Davi, como ele errou aqui com Uzá nessa primeira vez, ele também errou quando ele levantou o censo. E o que aconteceu? Houve uma grande praga, porque a presença de Deus saiu de Israel. Lá em 2 Samuel 24:1, sabe o que significa o censo? Idolatria. Fala assim: toda idolatria não vai ter autoridade na minha vida. Amém? Fala assim: eu não posso adorar a dança mais que Deus, eu tenho que adorar a Deus com a minha dança, em nome de Jesus. Amém, querido? Fala assim: eu não posso adorar o meu corpo mais que Deus, eu tenho que adorar o corpo de Cristo, que me faz dançar na sua presença, em nome de Jesus, querido. Davi levantou o censo, houve praga, e Davi então, ele viveu aquele tempo, mas Deus restaurou. Nós vemos também em 2 Samuel 11, de 1-5, Davi pecando com uma mulher chamada Batseba. E o que aconteceu? O Espírito de Deus saiu de Davi. Qual foi a consequência? A morte do seu filho. Eu quero terminar essa palavra profetizando na sua vida um versículo que Deus revelou ao meu espírito para o ministério de dança. Para o ministério de dança. A palavra diz, 2 Samuel 12, abra lá rapidamente. No versículo 18: ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva,
Lhe falávamos, porém não lhe dava ouvidos a nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu porém Davi que seus servos cochichavam com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Sabe o que Deus falou no meu coração? Que aquela criança era um sacrifício que Deus estava levando para ele, porque o pecado de Davi com Batseba foi gravíssimo. Morreu Urias, porque Davi o mandou para a guerra, da frente da batalha. Houve uma grande reverência como Uzá. Mas o próximo versículo mostra os passos, 7 passos que Davi deu. E eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Fala assim, então Davi. Fala assim, então Davi. Faz assim, número 1, assim, ó. Se levantou da terra. Faz assim. Lavou-se. Faz assim. Ungiu-se. Faz assim. Mudou de vestes. Faz assim. Entrou na casa do Senhor. Faz assim. Adorou. E a palavra diz: depois veio para sua casa, pediu pão, puseram diante dele e ele comeu o pão. Fala assim, 7 atitudes que mudou a história de Davi. 7 atitudes, 7 passos que mudou a história daquele homem. Fala, e de Batseba veio Salomão, a herança bendita em nome de Jesus. Amém. E eu quero dizer que esses passos estão sobre as nossas vidas. Os nossos passos de dança serão passos proféticos em nome de Jesus. Amém, queridos. A palavra 7, se a gente for ver na Bíblia, é tremendo, porque 7 simboliza a perfeição. 7 simboliza aperfeiçoamento. E tudo, se a gente for ver até nas coisas naturais, quantas notas musicais existem? 7. Quantas cores do arco-íris? 7. Se a gente for olhar quantos mergulhos Naamã deu para ser curado? 7. Sabe quantas peças de roupas o sacerdote usava? Como é que você sabe? 3. Todo mundo sabia essa? Pegadinha, hein? 7 roupas. Lá em Êxodo 28, de 4 a 42. Você sabia quantos dias durava a festa dos tabernáculos? Vocês estudaram junto comigo, né? Lá em Levíticos 23, 36. Sabe quantos sacerdotes tocavam trombetas quando lá eles deram as voltas em Jericó? Lá em Josué 6, 8. E agora, queridos, sabe quantas vezes Davi louvava a Deus pela sua justiça? Oh, como é bom ter uma mulher de Deus, né? Deus falou com você um tempo atrás sobre esse versículo. E eu estava orando, querido. Salmo 119, 164. Dá para colocar aí, Marcinho? Salmo 119, 164. Querido, essa vai ser a nossa dança, amém? Amém? Fala assim, a minha dança vai ser com sacrifícios. E eu vou dar 7 passos. Eu vou ter 7 atitudes. Amém? Dá para colocar, Marcinho? Foi. Opa, vai lá. Repita comigo aí. Fala 7 vezes no mês? Hã? Só quando ele ia para o culto? Só quando ele ia lá apresentar a dança? Não. Ele dava 7 passos todo dia. Ele fala assim, 7 vezes no dia: eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu profetizo que essa é uma palavra de Deus para a tua vida. 7 vezes por dia você vai ter uma adoração para entregar a Deus. São 7 passos que você coloca diante do Senhor em nome de Jesus. Amém? E eu quero aqui encerrar declarando e profetizando os 7 passos. Primeiro, fala assim, eu vou me levantar da terra. Amém? Fique de pé então no teu lugar. Fala assim, o primeiro passo é o passo de se levantar. Sabe o que significa levantar na Bíblia? Levantar na Bíblia significa
Posicionamento espiritual. Efésios 5,14 diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Fala assim: eu vou me levantar hoje, para eu ter um novo passo, para eu ter uma nova dança, para eu ter uma nova coreografia. Fala assim: de vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu profetizo esse primeiro passo na tua vida, em nome de Jesus. Por isso que Jesus falou em João 5,8 para aquele paralítico ali no tanque de Betesda. Ele não falou: vem cá que eu vou te curar. Ele falou: levanta e anda. Por quê? Porque essa mesma foi a atitude de Davi. Em nome de Jesus, querido, Deus está levantando uma nação de dançarinos ungidos aqui. Amém. Quem deseja se levantar hoje? Esse amém seu está muito fraco. Eu estou falando, quem deseja se levantar para fazer uma grande história aqui no Brasil e nas nações. Eu quero perguntar para você: quem deseja se levantar para ser um pregador da palavra, para ser ungido de Deus, para quando você dançar, a tua dança ter cura, ter milagres, ter sinais, ter maravilhas. E eu quero liberar essa palavra sobre ti, porque em nome de Jesus, um povo vai se levantar hoje, posicionado. Davi falou: não, eu não posso levar a arca daquele jeito, eu vou dar o primeiro passo. Qual é? Eu me levanto, eu me posiciono para que eu possa ser um Davi mesmo, um homem ungido, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Chega do velho homem, chega das coisinhas do mundo. Eu me posiciono para viver o livramento que o Senhor tem, como diz em 2 Crônicas 20. Tome sua posição e veja o livramento que o Senhor vai te dar. Olha, querido, Deus está falando no meu coração. Muitos aqui vão se posicionar em santidade, vão se posicionar na presença do Senhor no teu ministério de tal forma, vai começar uma grande prosperidade na tua vida. Amém? Esse negócio de falar: eu não tenho dinheiro para comprar um figurino, para comprar uma sapatilha, eu não tenho dinheiro para pegar o busão. Em nome de Jesus, quem tem a arca do Senhor vive como Obed-Edom, ele prospera. E muitos aqui vão ser diretores de empresa e vão estar dançando, adorando ao Senhor, sendo supridores da obra, em nome de Jesus. Há um povo que vai se levantar hoje, e eis aqui esse povo. Aplauda o Senhor por isso. Aleluia! Aleluia! Segundo, fala assim: Davi se levantou e se lavou. Oh, aleluia, querido. Eu fico imaginando esse segundo passo de Davi. Depois daquele pecado com Batseba, depois do filho morto, ele se levantou, ele se lavou. Sabe por quê? Porque a palavra diz em Hebreus 12:14: segui a paz e a santidade, sem a qual não verá a Deus. Hoje que as águas do mover do Espírito possam nos limpar, amém? Possa limpar cada coração, cada mente, e que as águas que fluem do altar de Deus possam jorrar nas nossas vidas, para que a gente possa sair daqui limpo, oh, em nome de Jesus, em santidade na presença do Senhor. Em 2 Reis 5:10, eu estava meditando, quando o discípulo do profeta de Eliseu falou para Naamã leproso, e ele não falou: vá lá e pula. Ele falou: lava-se no Jordão. Fala assim: eu preciso me lavar, para tirar tudo que é passado na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? E Salmo 51:2, o próprio Davi falava: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, em nome de Jesus Cristo. E essas águas do Senhor estão aqui, amém? Quem deseja essas águas que vão limpar, em nome de Jesus? Querido, eu estou fazendo um desafio para o Ministério de Dança hoje. Esse evento Deus colocou no coração há nem 2 semanas, mas Deus falou: se preparem para essa conferência internacional, porque Deus vai levantar grandes ministros, mas eu preciso prepará-los em nome de Jesus, amém? E Deus vai começar a te preparar, e essas águas vão te limpando. Oh, querido, eu lembro quando eu estava nesse processo de conversão, eu entrei na igreja, eu dava aula no mundo, e eu vivia a porcaria que é no mundo. E eu lembro, queridos, que nas primeiras semanas de igreja, e o bispo lá me chamou para eu dar aula na igreja, e ele falou: eu vou cobrir a tua vida. E querido,
Eu comecei a sentir nojo das baladas. Eu comecei a sentir nojo das coisas do mundo. E glória a Deus que esse nojo permanece. E eu declaro na tua vida, você vai ter nojo cada vez mais de todo o pecado que Satanás quer oferecer e falar: vai, desfruta dele, desfruta disso. Você vai falar: arreda-te de mim, Satanás, porque eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, porque as águas que fluem do altar, ela limpa a minha vida. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Aleluia. Terceiro, fala, Davi se levanta, Davi se lava e Davi se unge. Jesus, aleluia. A unção do Senhor, ela que te faz dançar cheio do Espírito Santo. Deseja a unção, queridos. Deseja a unção de Deus. Deseja a presença de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. 1 João 2,27. A unção que permanece em nós, ela nos ensina todas as coisas. Às vezes você está preocupado para aprender isso, para aprender aquilo. Deixa a unção de Deus te encher, que ela vai te ensinar todas as coisas. Amém, querido? Você que é líder de dança, se encha de unção, que Deus vai te fazer lá na tua igreja, onde Deus te levar a conduzir pessoas, a ter novas ovelhas, em nome de Jesus. A unção do Senhor que quebra todo jugo vai estar derramado na tua vida. Não vai ser mais um dançarino dançando, vai ser um ungido de Deus se apresentando diante do altar, em nome de Jesus, aleluia. Em Atos 5, 15 e 16, a palavra de Deus diz que Pedro estava ali ungido, e a sombra dele curava. E lá em Atos 19, 11 e 12, a palavra diz que Paulo ungido, ele pegava suas vestes, seus panos, seus lenços, pode levar, porque eu tenho a unção do Senhor. Você crê que a sua sombra vai curar? Você crê que as suas vestes vão curar? Eu quero agora voltar para você. Você crê que a tua dança vai curar? Qual é o nível da tua fé, queridos? Em nome de Jesus. Eu tenho hoje 2 filhos, um de 6 anos, outro de 11 meses. E eu sempre falo, eu não posso brincar de ministério. Eu não posso, porque tudo que eu estou fazendo é um legado para os meus filhos. Tudo que você está fazendo é um legado para a tua vida. Por isso o Senhor te fala: enche-se da unção, porque a tua herança será bendita na terra. Enche-se, porque desta forma você vai ter grandes experiências no altar. Amém, queridos? Não tem como você dançar sem chorar mais. Entendeu? Não tem como você dançar e não ser curado mais. Ah, vem enfermidade? Tá bom, eu vou dançar em adoração ao Senhor, e essa unção vai quebrar toda enfermidade em nome de Jesus. Isaías 61:1, o Senhor me ungiu. Fala assim: Deus me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Oh, aleluia, para curar os enfermos. Amém. Deus não te ungiu para você ser só um dançarino. Deus te ungiu para usar essa dança, esse dom que Ele te deu. Eu estou encerrando o 4º passo. Fala assim: ele se levantou, se lavou, se ungiu e trocou as suas vestes. Oh, aleluia. Eu quero profetizar algo chocante aqui que Deus falou no meu coração. Cada vez que você colocar um figurino, cada vez que você vai falar: Senhor, eu vou me apresentar, eu vou com essa roupa, Senhor, troca minhas vestes. Aleluia. Sabe por quê? Novas vestes significa novo tempo, novo dia, nova maneira. Davi, na segunda vez que ele foi pegar a arca, ele falou: o quê? Eu não posso levar de qualquer maneira. Vamos dar os 6 passos, vamos sacrificar, vamos demorar 6 meses, o tempo que for, mas eu quero estar vestido de uma estola sacerdotal. Deus está vestindo as nossas vidas hoje como estola sacerdotal, queridos. Eu não sei o quanto você está entendendo a profundidade dessa palavra. Deus vai te colocar uma cobertura sacerdotal, porque Ele vai tirar as suas vestes e vai colocar essas vestes de unção em nome de Jesus. Amém. Por isso em Lucas 23:34 diz que as vestes de Jesus eram disputadas, e eles queriam as vestes de Cristo, e muitos até escarneciam, mas Ele deixou as vestes espirituais sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Como Elias subiu e deixou o seu manto sobre Eliseu, o Senhor subiu, deixou essas vestes para nós lançarmos em autoridade em nome de Jesus. Amém, querido.
Amém? Em quinto lugar, fala assim: ele entrou na casa do Senhor. É chocante isso, eu queria ter um tempo maior, mas olha isso. A palavra diz em Atos 3, a primeira aparição de dança na Bíblia, no Novo Testamento, foi de um homem paralítico, que foi curado por Pedro e João, e ele entrou no templo, como? Dançando. E eu creio que Davi estava ali profeticamente liberando esta unção, porque depois de todo o passado, ele entraria na casa do Senhor e ficaria perto do Pai, em nome de Jesus. Querido, na casa do Senhor, perto do Pai, a gente nunca dança sozinho. Amém? Você vai dançar junto com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Por isso o Salmo 69, no versículo 9, Davi falava: o zelo pela casa do Senhor me consumiu. E Salmo 122, 1 diz o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus que temos esse local, estamos aqui como igreja, na casa do Senhor, em nome de Jesus. Fala assim: hoje eu tomo posição, hoje eu me lavo nas águas, hoje eu me unjo com a unção do Espírito, hoje eu troco as minhas vestes e coloco vestes sacerdotais, hoje eu entro na casa do Senhor. Em sexto lugar, hoje eu adoro. A palavra diz que ele entrou na casa do Senhor, em o sexto passo, ele adorou. Só pode adorar a Deus verdadeiramente quem leva a arca dessa maneira. Quero profetizar sobre a tua vida, vai começar um nível de adoração, de profundidade, de intimidade que você nunca viveu. Levantamos sua mão e deseja, querida. A palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se Satanás estava te acusando, em nome de Jesus, hoje ele tem que ver Deus te honrando e você cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Por isso Davi em Salmo 95, 6 diz: vinde, adoremos e nos prostremos diante do Senhor que nos criou. Eu quero profetizar que vai começar manifestações do Espírito Santo sobre a tua vida. O Senhor vai começar a usar a tua dança de uma maneira poderosa. Você vai entrar na presença de Deus como você nunca entrou. Você vai ter grandes experiências. Por quê? Porque você vai adorar o Senhor. A palavra do Senhor diz que os mortos não podem louvar a Deus, mas como o apóstolo Estevão disse na última ceia, aqueles que são ressurretos em Cristo, aqueles que têm o poder da ressurreição, eles podem adorar ao Senhor. Em nome de Jesus, querido, eu declaro que esse sexto passo, esse novo nível de intimidade está liberado sobre a tua vida. Depois de grande destruição na vida de Davi, depois da morte de Uzá, depois do censo, todos esses erros, quando Davi entrava na presença do Senhor arrependido, o Senhor fala: meu filho Davi, muitos pecaram e foram embora, preferiram o pecado, só que você sempre busca um caminho de arrependimento. É por isso que você é um homem segundo o meu coração. Por isso nós pecadores, por isso nós que erramos, que falhamos, e de repente a gente vai voltar e falar: Senhor, tem misericórdia, eu não quero ser irreverente, eu não quero fazer isso. E o Senhor te fala: vem meu filho amado, meu amor te cobre, eu quero você perto de mim, eu quero o teu temor, em nome de Jesus. E o seu nível de adoração se aprofunda diante de Deus, em nome de Jesus. Esse sexto passo está liberado sobre a tua vida, um novo nível de intimidade na tua vida. Eu profetizo, em nome de Jesus, os pastores da sua igreja vão olhar e vão falar: verdadeiramente, esse povo que está dançando são adoradores do Deus vivo. O povo vai olhar e vão falar: eu quero adorar como aquele ungido dançarino, eu quero me alegrar como aquele que dança, em nome de Jesus. Como diz no livro de Jeremias: oh, ainda te edificarei, serás edificado, a Virgem de Israel, ainda serás adornada com os seus adufes e sairá com os coros dos que dançam. Esta é a igreja do Senhor, lavada e remida, que não leva a arca de qualquer jeito, mas que adora o Senhor na beleza da sua santidade, como diz 1 Crônicas 16, 29. E o último passo para encerrar, oh aleluia,
Ora em novas línguas, querido, há uma unção de Deus aqui. Sétimo passo. Fala assim: Davi comeu pão. Fala assim: serviram Davi com um pão, e ele comeu. Sabe o que é isso? Pão é o corpo de Cristo. A palavra diz que quando o filho pródigo voltou, o pai matou um novilho cevado. A palavra diz que o outro irmão voltou e ele viu a música, as danças, porque aquele filho pródigo agora estava dançando na presença do pai, junto com o pai. E sabe o que aconteceu? O outro irmão falou: mas o que você fez, pai? Você matou um novilho novo. Ele falou: filho, teu irmão estava perdido e foi achado. Ele estava morto e ressuscitou. Em nome de Jesus, nós somos esse, que estávamos mortos lá no mundo, que servimos de massa de manobra na mão do diabo, e agora nós somos adoradores que adoram somente para Deus. Nós não dividimos a nossa adoração para nada e nem para ninguém. O nosso corpo é um templo vivo do Espírito Santo, e eu quero me alimentar do pão, eu quero me alimentar da igreja em nome de Jesus, porque o pão é a força para continuar, e o pão simboliza o corpo de Cristo. Aleluia. Fala assim: eu sou o corpo de Cristo que dança. Você está entendendo isso? Quem é o corpo de Cristo? Fala assim: eu sou o corpo de Cristo que dança. Amém. E essa comunhão das nossas vidas vão aumentar. Como é bom ver várias igrejas aqui, porque nós somos um só corpo que dança na presença de Deus em nome de Jesus. Como é bom, como diz Davi em Salmo 133:1, é bom. Olha para o teu irmão, fala assim: como é bom viver unidos, irmãos. Fala assim, Efésios 4:3 para o teu irmão: esforçando-vos para ter unidade do Espírito. Olha para o teu irmão, fala Atos 2:42, os discípulos perseveravam na comunhão. Fala assim: por causa dessa comunhão, chegou o dia em que Deus enviou o seu Espírito Santo. Oh, aleluia. Agora levanta a mão para o céu. Fala: por causa dessa comunhão, por causa desta aliança, Deus vai enviar o seu Espírito sobre o ministério de dança, sobre a minha vida, sobre o meu ministério, e haverá línguas como de fogo na minha vida. Fala em nome de Jesus: eu vou levar a arca do Senhor. Debaixo desta palavra, levante a mão e ore em novas línguas. Oh, aleluia, aleluia. Hoje Deus está dando uma nova chance. Deus está dando uma nova chance. Fecha os teus olhos, Davi. Vai, Davi. 3 meses eu quero você meditando, porque você vai levar a arca de forma diferenciada, Davi. E você vai ser um rei. Onde você for, eu vou te dar vitórias. Aonde você for, Davi, eu vou te dar vitórias, porque a arca da aliança, a santidade habita em você. Oh, levante as mãos e ore. Pede para o Senhor santidade. Toma uma decisão, Davi. Toma uma decisão, Davi. Toma uma decisão, Davi. Abra a tua boca e fala: Senhor, eu decido dar novos passos. Eu decido caminhar dessa maneira como Davi. Senhor Espírito Santo, vem, meu Deus, derrama sobre a tua igreja. Eu gostaria que todos os líderes de ministério de dança que estão aqui, subam aqui no altar.
Pega as suas Bíblias, deixa nos cantos. Continue em oração. Somente os líderes. Levante as mãos, olhe em línguas, queridos. Queridos, essa palavra veio para você, é para você. Levante a mão para o céu, levante a mão para o céu. Oh meu Deus, todos vocês são líderes. Oh, aleluia. Que responsabilidade o Senhor nos dá hoje. Quando a gente ouve uma palavra, uma revelação como essa, é Deus falando: eu entreguei a revelação para te constituir rei. A gente não pode mais negar nosso chamado. Aqui é presbíteros, há pastores aqui no nosso meio. Eu sei que não é fácil, Davi. Eu sei que o ministério de dança, o ministério de artes dentro da igreja, há muita empolgação, há muita gente que entra, sai. Só que agora, Davi, você vai meditar em tudo que eu falei para você, Davi. E você, a partir de hoje, vai dar passos que vai mudar a tua história em nome de Jesus e mudar a história do teu ministério. Levanta as mãos. Oh Espírito Santo, Ele está falando ao meu coração. Eu estou sondando o teu coração. Eu estou indo lá no interior, lá no profundo dele, e eu estou tirando a raiz de amargura. Eu estou arrancando toda a tristeza, toda a decepção. Os líderes agora estão sendo curados. Curados. Davi, eu te escolhi, meu filho. Leve esse povo para dançar, Davi. Leve esse povo para dançar, Davi. Mas leva do meu jeito. Eu vou te encher do Espírito Santo. Glória! Glória! Glória, glória, glória. Levante a mão. Deus vai ministrar vidas aqui. Todos orem em línguas. Movimente-se. Xerebá. Uou! 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 Começa a marchar. Começa a marchar. Marche, marche. Deus fala no meu coração. Nós vamos representar esses passos do nosso corpo. O primeiro passo, o posicionamento. Começa a fazer ações de posicionamento. Começa a orar e falar: eu vou me posicionar. Cada um faz o seu. Uou! Faça o seu ato. Fala: Deus, eu me levanto hoje. Oh meu Deus! Força com o teu corpo. Força, força. Chore, calarandaras. Todos agora assim, ó. Com as duas mãos. Fala assim: eu me posiciono.
Eu me posiciono. O meu corpo, eu me levanto para realizar o meu chamado, o meu ministério. Eu me levanto para um novo tempo, em nome de Jesus. O segundo passo, ele se lavou. Começa a se lavar. Se lava, se lava, se lava. Pede para o Senhor te limpar. Pede, pede, queridos, me limpe. Yeah. As águas do Espírito Santo vão te limpar. Vai, Davi, se lava. Se lava. Meu Deus. Se lava. Oh, águas. Não há mais peso. Não há mais acusação. Muitos serão batizados aqui. Batizados com o Espírito Santo e com fogo. Lava-se, Davi. Você não é mais o mesmo. Eu te limpo, Davi. Oh! Pega o óleo da unção, põe a mão na tua cabeça. Dance com a mão na tua cabeça e fala: eu sou ungido de Deus. Eu me unjo, Senhor. Esta unção está sobre mim, meu Pai. O Senhor me ungiu, Senhor. Começa a dançar com a mão sobre a tua cabeça. Oh, Davi, eu te unjo, Davi. Oh, Davi. Eu profetizo que esse óleo derramado sobre a tua cabeça, esta unção, a mesma unção que Samuel ungiu a Davi, esse óleo está sobre ti. Aleluia. Há muitos aqui que serão levantados pastores. Muitos líderes que estão aqui receberão um novo nível de autoridade ministerial. E Deus levantará debaixo desta unção. Onde estão os Davis ungidos? É por isso que a nossa dança não vai ser aparência. Porque quando Samuel foi ungir, o Senhor falou: não atentes à aparência, porque eu vejo o coração. Esse Davi é o meu ungido. O quarto passo, ele trocou as vestes. Você vai fazer assim, querido. Tira a veste. Isso vai profetizar um novo tempo. Faça isso, tira as vestes e põe outra. Põe vestes novas. Tira as vestes sujas. Tira as vestes do passado. Senhor, coloca vestes de um novo tempo. Profetiza um novo tempo no teu ministério, líder. Dançarino, profetiza um novo tempo. Oh, meu Deus. O quinto passo, ele entrou na casa do Senhor, ele ficou perto do Pai. Faz assim. Fala assim: não afaste de mim o teu Santo Espírito, Deus. Eu quero dar esse passo, eu quero estar na casa do Pai. Há dançarinos daqui que não vieram hoje, sabe por quê? Fiquei sabendo que alguns foram em balada no mundo. Em nome de Jesus, querido,
O ministério de dança é para resgatar adoradores. E você só pertence a Deus. Oh, abraça o Pai. Abraça o corpo de Cristo. Abraça. E nesta mesma unção, o sexto passo foi a adoração. A palavra diz que ele adorou. Oh, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, são todas as coisas. Aleluia. Jesus, nós queremos neste final deste culto declarar, meu Pai, nós vamos ter uma vida de adoração. Que em nome de Jesus esses passos é o passo do novo tempo. Profetiza isso no teu ministério, na tua vida. São todas as coisas. Quem sabe esse louvor? Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. O nosso corpo é teu, Pai. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque nele, por ele, Ajoelhe-se diante de Deus. para ele Não há são como nos adorarmos todas se nos as prostrarmos. coisas. Porque nele, por ele, para ele A dança é para ti. são todas É para as ti. coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Queridos, os líderes aqui. A ele a glória, para sempre. Amém. Vamos fazer, nós vamos ministrar. Vai. Vocês começam a fazer junto agora. Façam. A Ele a glória, para sempre. Amém. Mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória. Aleluia. A ele a glória, para sempre. Amém. Fiquem. A palavra diz que Davi, fiquem do jeito. Ele dançou com todas as forças porque ele levava a arca daquela maneira. O bispo Pedro, quando estava aqui, ele falou de algo muito sério, que a boca fala que está cheio o coração, e assim o nosso corpo, ele fala que está no nosso coração. Nós vamos ter uma experiência de cantar esse louvor com toda a força. Vai sair o fôlego de vida, que você nunca conseguiu adorar a Deus dessa forma, e Deus vai te dar uma intimidade. Amém? Você vai cantar.
você vai louvar com toda a sua voz. Amém? E Deus vai selar esse culto, declarando esse novo tempo. Amém. A Ele, cante e dance assim, ó. A Ele a glória. Mais. Senhor, a Ele a Suba o seu braço devagar, adore. Vê seu braço adorando. Isso. a Ele a Oh glória. meu Deus, que simples. A Ele a glória. Entregue. Para sempre, Com toda a sua força. Com toda. a Ele a glória, a Ele a glória, Meu Deus, meu Deus. a Ele a glória, para sempre, amém. Vamos de pé. Com todas as suas forças. Entregue o teu louvor. Mais uma vez. Mais. Adore, adore. Adore. A Ele a glória, Uou. a Ele a glória, pra sempre. Levante as mãos. Só vocês cantando e dançando. Ministra. Seus liderados. Levante as mãos. Levante as mãos. Com toda a força. Os ministros de dança. Vocês, levante as mãos sobre eles. Adorem com toda a força. Mais alto, vocês cantem. Mais forte, mais, é com todas as forças Davi dançava. Meu Deus. Será que a gente pode fazer sem cantar? Mais uma vez, só o teu corpo. Deixa o seu corpo expressar. Cantando a última vez. Tudo. Adore a Ele. A Ele a glória. Uou. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Comece a dançar livre. Livre, livre.
Senhor. Pra sempre. Amém. Oh, levante as mãos para o céu. Eu quero liberar sobre a tua vida um novo tempo. Eu quero declarar que como nós dançamos, que a Ele a glória e a honra para sempre. O nosso corpo será sempre um instrumento onde a glória do Senhor habitará. Obrigado, Senhor. A gente dá a nossa vida por esse ministério, não é? A gente paga um preço alto, né, líderes? A gente paga um preço alto. Às vezes a gente fala, eu não vou aguentar. Como é que eu vou suportar? Como é que eu vou entender essa luta, essa guerra? Esses ataques, esses levantes. É porque só dá para levar a arca entregando o sacrifício de passo a passo. É que somente assim Deus vai nos encher do Espírito Santo. Eu tenho uma palavra para você, líder ungido. Você é um escolhido de Deus. Você não tem mais escolha, Deus te escolheu. Deus te escolheu para escrever uma história nessa geração. Para mostrar que nós não dançamos, nós expressamos a palavra de Deus. Para mostrar que a gente não vive dança, a gente vive a expressão corporal do corpo de Cristo na terra. Deus hoje te coloca um novo nível. Davi foi responsável por usar. Se a gente errar, muitos podem morrer. Mas nós vamos ensinar esse povo a andar direito. Nós vamos ensinar pagando um preço, falando, me traga 111 mil cordeiros, porque nós vamos sacrificar essa caminhada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cada um que está aqui é um novo tempo. Nosso ministério, amém? Quem tomou essa decisão hoje? Oh, aleluia, é uma presença física de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está falando tantas coisas, querido. Amém? Tem um louvor do Renascer 13:17 que fala assim, nada se compara. Tem a letra dele? Vamos entrar no ritmo? Cadê os Davis? Fica aí. Vamos dar o primeiro passo. Dá um passo para frente. E começa. Nós vamos andando devagarzinho, hein? Vamos fazer facinho a coreografia? Vem. Nada se compara ao brilho. Quem sabe canta. Glória que vem de Deus. Nada se compara. O ao valor da sua presença em nós. O quê? Queimando nos corações. Eu quero ver o salto de vocês. Esses corações fui escolhido. Dá mais um passo, mais um. Nada se compara à graça que revelou Jesus. Cante. Nada se compara ao amor que o fez descer na cruz. Com preço de sangue do. A preço de sangue pra frente. Fui redimido. Abraça o teu irmão aí. Sai pulando de lado. Então eu vi o céu e uma nova terra. Toda a esperança que se foi na guerra eu encontrei nos olhos
morte, tudo agora é vida. Minha coroa está garantida. Eu vou reinar com Cristo para sempre. Estamos chegando ou não? Para sempre. Estamos chegando aqui, hein? Mais um passinho, vem. Vem. Nada se compara ao dia. Cante, cante. Que eu verei Jesus. Mais. Vindo com poder e glória sobre as nuvens do céu. O quê? Ao brilho e fechar de Não tô olhos. ouvindo. No abrir e fechar de olhos. Sai do chão. Ser arrebatado. Mais um passo, vem. Então eu vi um céu e uma nova terra. Toda a esperança que se foi na guerra eu encontrei nos olhos do Cordeiro. Então não há mais morte, tudo agora é vida. Minha coroa está garantida. Eu vou reinar com Cristo para Mais um sempre. passo, mais um passo. Tá chegando? Para sempre. Olha aqui, ó. Para sempre. Pessoal, mais um passo. Para sempre. Abaixa, abaixa, abaixa. Vocês estão com pique? Nada se compara, desde o começo. Nada se compara. Nada se compara. Nada se compara. Tá chegando. ao brilho Tá chegando. E a glória que vem de Deus. Vem vindo pra frente. Nada se compara ao valor. Cante alto. Da sua presença em nós. Vamos pro Ed, vai. Queimando nos corações. Estamos chegando. E entre esses corações fui escolhido. Nada. Nada se compara à graça. O quê? Que revelou Jesus. Só eles cantando. Nada se compara. Fala assim, ao preço. Preço de sangue do O quê? Fui redimido. Fui. Então. Mão no ombro. Então eu vi o céu e uma nova terra. Toda a esperança que se foi na guerra eu encontrei nos olhos do Cordeiro. Então não há mais morte, tudo agora é vida. Minha coroa está garantida. Eu vou reinar com Cristo para sempre. Para sempre. Faltam 2 passos. Mais um passo, vem. Nada se compara ao dia Que eu verei Jesus. que eu verei Jesus. Cante vocês. Nada se compara. Sobre as nuvens. Não, ô Davi, cante mais alto, Davi. O que vai acontecer? O quê? Ser arrebatado. Sai do chão! Então eu vi o céu e uma nova terra. Toda a esperança que se foi na guerra eu encontrei nos olhos do Cordeiro. Então Não há mais morte. tudo agora é vida. Minha coroa Maranata. está garantida. Falta Eu vou um reinar com passo. Cristo para Vem pro último. sempre. Para O último passo. Até aqui, ó. Para sempre. Sabe o que acontece no último passo? É assim, ó. Para sempre. Sabe o que a gente declara? Maranata. Maranata. Ah. Aqui, ó. Agora aqui, ó. Vem comigo, ó. Vocês deram o 7º passo? Maranata, ora vem Jesus. Virou.
Sua volta eu quero. Maranata, Calma. Maranata, Meu Deus! ora vem Jesus, eu quero a sua volta. Só vocês cantando! Maranata, Só vocês! Oh meu Deus! Adore! ora vem Jesus. Sua Sai do chão e adore! Maranata, ora vem Jesus. Eu quero a sua volta. Eu quero a sua volta. Maranata, ora vem Jesus. Eu quero sua volta. Maranata, ora vem Jesus. Eu quero a sua volta. Eu quero a sua volta. Maranata, ora vem Jesus. Eu quero a sua volta. Eu quero a sua volta. Maranata! Maranata, Cadê o grito? Uou! Eu quero a sua volta. Eu quero a sua volta. Maranata, Tem alguém cansado aí? Jesus, eu quero sua volta. Maranata, Maranata. ora vem Jesus. Segura, segura, segura. Abaixa. 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 Quantos passos Davi deu? 7 passos. Era o caminho de aperfeiçoamento ministerial dele. Amém? Hoje Deus está dando um caminho para a gente se aperfeiçoar. O Senhor fala para cada um aqui no meu coração. Ele vai começar a multiplicar 7 vezes mais cada ministério aqui. Deus está falando aqui, porque a palavra diz no livro de Apocalipse que existe no altar do Senhor um candelabro com quantas tochas de fogo? Hã? E a palavra diz que dos seus ministros ele fará o quê? O quê? Para 7 passos, 7 tochas. Deus faz os ministros labaredas de fogo. Fale hoje: eu vou sair desse local como em Pentecostes, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para declarar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Sua volta. Louve, louve. Sua volta. Maranata, ora vem Jesus. Chama, chama. Eu quero a sua volta. Eu quero a sua volta. Maranata, ora vem Jesus. Cadê o break lá em cima? O break, o break. Cadê o break? Dance. Volta. Maranata, ora vem Jesus. Dance igual Davi. Sua volta, eu quero sua volta. Maranata, ora vem Jesus. Eu quero Senhor. Eu quero Senhor. Mais uma só, vai. Maranata, ora vem Jesus. Eu quero a sua volta. Eu quero a sua volta. Queridos, peraí. Tem mais um versículo para eu ministrar.
Vigília até amanhã. Ó, a palavra, olha isso. O versículo depois que ele levou a arca, a palavra diz: voltou Davi para abençoar o seu povo em nome do Senhor. E depois ele alimentou o seu povo. É a última coisa que eu quero profetizar. Você vai sair daqui como Davi, depois de levar a arca, para abençoar o teu povo, a tua igreja, em onde o Senhor te enviar, amém? Amém, querido? E você vai levar alimento para o povo em nome de Jesus, amém? Quem pode aplaudir o Senhor por essa manhã especial? Uou! Deus é fiel! Pula, pula! Oh, yeah. Será que a nossa dança tem atingido a profundidade do sentimento da oferta de um sacrifício? Você não vai ser um dançarino vazio no altar. Você tem uma pérola valiosa. O véu foi rasgado para nós habitarmos no templo da adoração, querido. Quando a santidade é a aliança. Satanás sabe a importância do teu movimento corporal, você sabe? Toda oferta tipifica Cristo. Satanás quer roubar a oferta do teu corpo. Desperta para o teu chamado.